primeira vez que está participando. Olha, seja muito bem-vindo, Douglas. Bem-vindo ao nosso café. Eu me chamo Guto César, eu estou aqui com o Breno Vicário Nicolau, o famoso Breno VN. Nós somos os vulgos barões do café aqui, que toca esse bate-papo semanal para trocar essa ideia. E nesse programa de hoje do Café com BPO, a gente vai estar falando exatamente sobre processos e automações. Só que a automação era mais uma isca, né? Porque não tem como falar de automação sem falar de processo. E a grande importância disso tudo, né? Antes do pessoal chegar aqui, nesse nosso esquenta, a gente falava, né? Eu comentei com o Marcos. Até para fazer um café, tem um processo. E para que eu execute o café, eu tenho que ter em mente o que eu vou ter lá no final. Que é tomar um café, dependendo do tipo de café, eu vou saber como executar aquilo. E eu só consigo automatizar isso tudo se eu tiver isso tudo muito bem claro, muito bem desenhado. Tá? Introdução aqui simples, mas é uma grande dor. Né? Hoje o que nós temos mais, não sei de vocês, mas uma dor latente aqui que eu percebo é que a impressão que eu tenho é que muitos BPOs não têm claro o que é processos, não têm processos definidos, que tentam fazer alguma coisa certa, acabam patinando, não conseguem ir para frente e já chegam com o desejo de querer automatizar. Eu quero tudo muito prático, eu quero tudo na minha mão, eu quero que tenha alguma ferramenta já pronta que atenda a minha necessidade, só que não existe ferramenta completa e pronta, e cada um vai ter uma necessidade diferente. Então, por isso a importância da gente trocar esse papo, conversar aqui um pouco, falar sobre processo. Fica à vontade, Douglas. Primeiramente, prazer aí, né? Primeira vez que estou participando aí, recebi vários convites, estou no grupo já faz um tempo já, mas primeira vez que deu certo eu participar foi hoje. Mas é o seguinte, sobre esse que você está falando, eu sinto assim que processos, a gente mapeou já no início, temos alguns processos, mas o problema é a gente policiar para seguir esses processos que a gente, para ser fiel a esses processos que a gente tem, igual acontece aqui, a gente tem processos, sei lá, um processinho para contas a pagar, um processinho para contas receber, e outro processinho, por exemplo, para salvar os comprovantes. Porém, cada cliente tem uma complexidade, então a gente não pode deixar de usar os nossos processos devido à complexidade do cliente. Então, esse é o nosso desafio aqui. Porque vira e mexe, quando você vai entrar na operação, você vai ver o que está acontecendo, você vai ver que às vezes a gente está fazendo processos que não são habituais nossos, que é o processo para aquele cliente. Então, quando é assim, com um processo que é rápido, a gente até deixa o barco correr. Agora, quando é coisa muito complexa, que é demorada, que vai fugir do nosso tempo, vai fazer tudo, a gente tem que intervir, né? Isso eu penso aqui, para a gente. Ô, Douglas, você pode dar um exemplo de um processo assim que às vezes vocês usam do cliente e não de vocês? Por exemplo, tem um contrato aqui de BPO financeiro que a gente faz só cobrança. A gente só faz cobrança para isso. E por questão de custo, por exemplo, o cliente optou por não comprar nenhuma ferramenta de gestão de um sistema, vai, um conta azul não utiliza nada. Ele pede para a gente utilizar o Asas, né, que ele cobra pelo Asas. Então, o que eu tive que fazer? Antes de começar esse processo, a gente teve que entender como que a gente ia fazer para realmente não criar processo. Só que esse mesmo contrato, quando eu vi lá uma vez, a gente estava querendo assim, fazendo as cobranças e tendo uma planilha de controle do Excel para controlar o que está sendo cobrado, o que não está, quem está respondendo. Então, por exemplo, foge do nosso processo isso, e foge do tempo que a gente mapeou para precificar aquele contrato. Então, a gente teve que corrigir essa conduta para a gente, mais para frente, não achar que, fala, putz, daqui a pouco você mapeou, sei lá, que eu vou utilizar 5 horas por semana naquele cliente, você está utilizando 15, 20, não está rendendo. Aí você vê que é um processo, de repente, você mapeou lá que não era para ter e aconteceu. Entendi. Só por curiosidade também, acho que ajuda a ter cenários reais aqui para as pessoas entenderem também algumas coisas. Quem faz o cadastro da cobrança hoje no Asas são vocês ou é o cliente? É o cliente. É o cliente. Então, assim, verdade... os contratos antigos é o cliente. Os contratos novos que vão surgir nos contratos, a gente que vai estar fazendo o cadastro.
Tá. Para vocês fazerem um cadastro, ele tem que te passar os dados, correto? Correto. Para você poder fazer a cobrança. Como é que ele te passa os dados hoje? O contrato, ele passa o contrato que ele celebrou com o cliente, né? E o telefone e e-mail. Então, esse é um através do Play PO também. Através da Play, ele lança... te envia o contrato, então eu já tenho o contrato ali, o PDF, o Word, alguma coisa assim, um contrato já feito. Sim. Dali você pega aqueles dados e coloca dentro do Asas. Entendi. Correto. Essa é a grande... Um ponto interessante que é, olha como são as coisas. Ele tem que coletar o dado do cliente dele, ele tem que pedir esse dado para colocar no contrato. Aí ele passa para você, você tem que pegar aquele mesmo dado que ele já pediu para o cliente dele para colocar dentro do Asas. Só que a gente já tem um trabalho redobrado. Por causa disso. Até o outro dia a gente estava conversando com uma pessoa e a gente até comentou com ela. O financeiro, ele não consegue viver por si só. Ele tem integrações com outros departamentos, outras áreas, enfim, como quiser chamar dentro da empresa. Então, para chegar na gente, então vamos pensar no pontos a receber, no caso da cobrança, alguém da área, digamos assim, alguém exercendo a função comercial teve que capturar esses dados do cliente e passar para a gente. Aí eu fico perguntando, como é que será que essa pessoa capturou os dados? Muitas vezes ele mandou um WhatsApp, preciso dos dados, assim, acontece com a gente, tá? A gente vai fechar, nós somos clientes de alguém, a pessoa manda o WhatsApp, preciso dos dados para faturar. Aí você manda, aí a pessoa fala, putz, você esqueceu faltou tal coisa, faltou não sei o quê. Quer dizer, o processo começa errado lá no comercial, e aí quando ele começa errado, entre aspas, lá no comercial, muitas vezes ele vai acabar refletindo no financeiro. Um jeito de ganhar tempo com tudo isso é, se esse cliente tiver um contrato padrão, virar para ele e falar assim, não, faz o seguinte, ao invés de você preencher o contrato, preencha um formulário e eu preencho o contrato para você e já faço a cobrança. Porque aí você consegue automatizar. Mais do que quando você só tem um contrato. Se você tem o contrato, até dá para você automatizar também, mas é mais difícil. É mais difícil você automatizar quando você recebe o contrato do que quando você recebe um formulário com os dados que você precisa ali para preencher tanto no contrato quanto para preencher a cobrança no Asas. Aí você está conseguindo fazer algo que hoje está na mão do teu cliente, que é uma dor para vocês hoje, que isso não estava combinado. Então, assim, já que não está no combinado, uma alternativa é você falar assim, oferecer algo além do que está combinado, mas aí você tem controle sobre aquele processo. E aí você consegue automatizar aquele processo de capturar os dados por um formulário, criar o contrato, enviar o contrato para o teu cliente, para o cliente dele, para ambos assinarem, por exemplo, e também utilizar e gerar a cobrança. O ponto engraçado que você falou do teu cliente, aí é por isso que nessas horas, do meu ponto de vista, nem todo cliente deveria ser um cliente. Porque se ele não quer gastar com absolutamente nada e você precisa de determinadas ferramentas, você, na verdade, não é que ele saiu do processo, você fez com que saísse do processo. E aí digo você, a empresa, enfim, não importa. Não estou querendo colocar culpa em ninguém, nem nada disso, por favor, tá? Mas acontece isso. Você não, é só isso daqui para esse cliente. É só o Asas. Aí o outro é só a Yugo. Aí o outro é só não sei o quê. Aí o outro, não, mas ao invés do WhatsApp eu uso o Telegram. Aí o outro, não, mas sabe o que é? Ao invés do nível eu uso o Conta Azul. Aí o outro, não, mas é que o meu é só o OMIE. Aí o outro, não, é só o Play. Aí o outro, não, eu uso o WhatsApp. O outro é o e-mail. Na hora que você vai ver, você está com 10 clientes, um é diferente do outro. Todos são diferentes entre si. E, no fundo, todo mundo tem que fazer cobrança. Todo mundo tem que receber o dinheiro. Todo mundo, às vezes, tem que cobrar na Teamplante. Todo mundo tem que pagar as contas. Então,
de pouquinho em pouquinho, né, de grão em grão que a galinha enche o papo, é mais ou menos assim que funciona também quando a gente consegue abrir muita exceção. Porque na hora que você vai ver, vira uma bola de neve, querendo ou não. E deixa eu te provocar, Douglas. A gente Deixa eu te provocar, pode falar. Douglas. Na sua visão hoje, do que você tem encontrado de mercado aqui no BPO financeiro, que você tem acompanhado, você acha que os colegas que executam aí o BPO financeiro têm isso muito claro? Os ambientes, os locais que a gente põe para estudar, essa questão de visão clara de negócio, de processos, está muito prático ou a gente vai estar tendo que fazer igual o Marcos falou ali, capinando muito para conseguir chegar a algum local? Sua análise, Você assim, sua fala os visão do nossos mercado. colaboradores. Não da sua Ah, o empresa, mercado? é o geral. Ah, tá bom, do mercado. Cara, eu vou te falar um negócio, viu? A gente tem alguns colegas assim que até executam, mas essa parte operacional assim do BPO, de como é feito, das ferramentas assim, é muito difícil a gente conversar sobre isso. Até também algo que eu estou buscando mais informação também para voltar para academia, porque também eu não sei, eu gostaria de falar muito assim minha experiência, mas eu não tenho muita experiência para poder compartilhar com vocês referente a isso aí dos colegas das ferramentas. Eu sei que eu fiz, mas de repente nem sei nem o que eu fiz, eu de repente tô validando, entendeu? Então, tô buscando essa informação também, cara. Que a Eu gente fui, tem que. Eu vejo que você, no grupo, vocês postam bastante coisa assim, vira e mexe, eu tô dando uma olhada lá. E algumas coisas que me esclarecem até muitas dúvidas que eu tenho referente aos meus processos, a produtividade, a buscar informação, tecnologia. Mas coisa que eu vou ter que voltar de novo por esses nossos network que eu fazia bastante network falando de BPO financeiro, assim, que eu acho que se aprende bastante, pode agregar bastante também, mas eu não consigo te falar isso daí, viu, Guto? não, fica tranquilo. Eu fui procurar sobre o que é processos no YouTube, e apareceu algumas páginas de direito lá, de advocacia. Opa, não é esse tipo de processo que eu estou procurando. E é difícil, né, a gente encontrar algum material, alguma informação. E uma coisa eu te falo, eu tenho aprendido muito aqui, conversando com muitas pessoas. E é impressionante você conseguir enxergar que a trajetória de vida de muitos aqui na área financeira, contábil, de consultoria ou de CLT, traz, né, essa experiência, ela traz à tona no desenvolvimento ali da criação do negócio. Então, você pega estruturas um pouco mais engessadas, um pouco mais abertas, e uma coisa que eu percebi como falha da nossa parte, quem está começando, ele está no momento atual de aceitar qualquer coisa e qualquer cliente. Ele precisa adquirir ali experiência, porque ele está começando com BPO agora, e ele cai facilmente naquela questão, não, eu vou aceitar qualquer coisa, o que ele me der de ferramenta, o que ele me der de processo, eu vou aceitar. Aí eu converso com o cliente fala assim, olha, eu aqui, eu uso a tal planilha, tal ferramenta, de tal modo. Só que às vezes ele esquece que ele é o especialista. E a gente se depara com o quê? Beleza, eu sou uma pessoa que quer fazer BPO financeiro e vou aceitar qualquer cliente. Até aí, ok? Não sei. Será que é a melhor forma? Mas a gente tem que levar em consideração a experiência que esse BPO financeiro ele acaba tendo. Foi exatamente o que eu precisava, Gota, Samara. Então, assim, esse BPO financeiro ele vai levar em consideração a experiência que ele teve. Hoje no mercado, se a gente permanecer só e não se atrelar a nenhuma linha de raciocínio, curso, grupo, ou movimento, a gente vai ter que descobrir sozinho, como muitos aqui descobriram lá atrás, batendo cabeça, como botar o BPO financeiro para rodar. Então, esse BPO financeiro pega um cliente, aceita tudo que o cliente tem. Ele não tem os processos definidos dentro da própria empresa, ele nem sabe como fazê-los e nem tem como fazê-los, tá? Uma vez que ele se adequa ao que o cliente está propondo. Já se torna uma grande dificuldade. E talvez uma das principais dificuldades para a pessoa desistir do BPO financeiro. Caramba, eu vou ter que ficar tanto tempo aqui atendendo esse único cliente, tantas horas fazendo desse jeito aqui para atendê-lo, porque o movimento é grande, isso aqui não é para mim. Acaba desistindo e sai.
Pode falar, Marcos. Cara, pegando esse gancho aí do Douglas, que ele tá falando, na experiência que eu tenho, o Guto sabe, eu conheci o Guto pela Play, né? Eu tenho esse cliente que eu tenho, que é o maior cliente que nós temos na contabilidade e no BPO também. O que eu aprendi na questão da automatização e do processo é aquela velha frase bem antiga, o óbvio ele precisa ser dito. Ainda mais na questão da elaboração de processo, porque quando eu entrei no cliente, quando me passaram esse projeto, por ser uma empresa já grande, uma empresa grande de mercado, tem um capital muito grande, eu imaginei que eu imaginei que o óbvio não precisava ser dito. Eu cheguei ali já querendo me mostrar os meus conhecimentos mais avançados, falando já de relatórios finais, de como ia ser o demonstrativo de resultados, porque além do BPO a gente faz a contabilidade deles, então eu teria um acesso 100% e tudo mais. E assim, eu fui descobrindo que a realidade era outra. Eles não sabiam o óbvio. E aí eu fiz um teste, Guto, que você falou que você pesquisou na internet sobre processos. Eu fui na inteligência artificial e digitei lá como fazer um processo financeiro. E ela pegou e gerou um texto para mim. Eu copiei, colei aquele texto, apresentei esse texto para o cliente, que é a menina lá que me ajudava, a Alda, o Guto conheceu a Alda na nossa primeira reunião. Cara, eu olhei para aquele texto do chat GPT, falei, cara, mas isso é muito básico, isso é muito idiota, isso é muito óbvio esse processo. Só que eu peguei e mostrei para o cliente. Ela olhou para mim e falou, nossa, mas isso é utópico, isso é o sonho de todos os mundos. Aí eu percebi que eu acho que a primeira reunião que a gente faz com o nosso cliente tem que ser para alinhar a expectativa à realidade, o que que o cliente quer. A partir desse momento, a gente mostra o nosso processo. Eu faço da seguinte forma, da seguinte forma. E aí os dois começam uma junção. O cliente, ó, eu trabalho assim, assim, você vai se adequando e você vai mostrando também como você vai fazer para o cliente. Com essa experiência, o nosso segundo cliente, eu consegui barrar muita coisa do que acontece com o Douglas. Porque o cliente veio pedindo muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas, e aí chegou um momento que eu falei, não, peraí, não é assim. A gente está fazendo trabalho duplicado, triplicado. Voltei lá no cliente, sentei com ele, fiz uma nova reunião de expectativa e realidade, mostrei como era o meu processo e mostrei o resultado que eu ia dar para ele. A partir daí, a gente conseguiu conversar na mesma língua e eu diminuí a dificuldade daquele cliente. Aí eu parei de capinar com ele. O tanto que eu comentei com o Guto e com o Breno, antes de começar aqui, que o Nibo, com esse cliente, está me atendendo 100%. E esse outro cliente, que não tem nada de processo e é gigante, a gente tem 4 sistemas e até hoje está uma luta para conseguir rodar 100% financeiro. Então, esse alinhamento de expectativa e realidade, descrever o óbvio no processo, eu acho que pode ajudar e muito para a gente conseguir desenvolver um trabalho melhor e até automatizar algumas coisas. Agora, Marcos, e quando o óbvio precisa ser dito para quem faz o BPO financeiro? Por exemplo, a gente está aqui, muitos já estão com cliente, já está rodando, já tem uma ideia, e eu falo uma ideia, não tem claro e nem definido e nem anotado, dos próprios processos. Mas o óbvio precisa ser dito. Tem muita gente no BPO financeiro que não tem isso claro, essa visão colocada de modo claro. E como que vai automatizar? Não sei. Eu não sei nem meus processos. Como é que eu vou poder automatizar alguma coisa? Ontem, conversando com o Breno, em nosso alinhamento, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falei, Breno, a gente vai falar amanhã sobre processos e automações. Cara, como é que a gente pode apresentar isso? Aí ele me colocou um ponto, falei, rapaz, me colocou um ponto interessante. Acho que a gente tem que começar por esse óbvio que o Marcos falou, por essa ideia que não está tão clara no desenvolvimento do negócio, e nessa singularidade que cada um traz no tipo de cliente que atende, nos processos que quer atender, na expertise que você trouxe ao longo da sua carreira, mas uma coisa é fato, tem que ter isso muito definido. Aí, Breno, eu vou deixar você explicar a parte de começar pelo final, que eu achei, assim, fantástica. O exemplo, eu já falei isso antes, né? Mas o exemplo que eu estava falando é a questão
Quando você vai construir alguma coisa, e o processo é uma construção, a primeira coisa que você tem que saber é qual o objetivo daquele processo. Se você não sabe o que você quer, é difícil você identificar o que você precisa. Então, se eu quero construir um prédio, eu tenho que comprar certos tipos de materiais. Se eu quero construir uma casa, eu vou ter que comprar outros tipos. Se eu quero fazer um prédio, eu vou precisar de uma determinada fundação. Se eu quero fazer uma casa, eu vou precisar de outra fundação. Então, se você não sabe o que você quer construir, você não sabe o que você precisa para construir aquilo. Então, o objetivo, ele está interligado, querendo ou não, com os elementos que fazem parte, com os meios para atingir aquele fim. Então, se o meu fim é cobrar o cliente do meu cliente, eu tenho que descobrir quais são os meios que eu vou utilizar para fazer isso. Se o objetivo é gerar um relatório, um fluxo de caixa final, quais são os meios que eu vou utilizar para atingir esse objetivo? Então, do meu ponto de vista, a gente sempre tem que começar com um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Dado o objetivo, aí a gente vai para os meios. Se o meu objetivo é cobrar o cliente, e eu espero, né, que a maioria pense em, ok, quanto mais rápido eu cobro um cliente, mais clientes eu consigo cobrar, ou eu consigo me tornar uma opção mais barata do que os concorrentes, ou eu consigo manter o mesmo preço e atrair mais clientes, que eu vou ter mais tempo. Então, você vai definir o que você quer, mas acho que todos estão de acordo que quanto mais rápido o serviço é feito, mais clientes vocês podem ter. Mais clientes todos nós conseguimos ter. Então, a gente já identifica aqui, o meu objetivo, eu tenho os meus objetivos, que são, cobrar o cliente, agendar os lançamentos no banco, etc. Eu já sei que quanto mais eu consigo fazer, mais clientes eu consigo ter. Se eu consigo ter mais clientes mantendo os mesmos gastos, eu ou abaixo o preço se eu quiser, ou eu consigo aumentar meu lucro, ou um pouco de cada. Se eu tenho esse objetivo, que eu já sei quais são, e eu sei que eu quero automatizá-los, aí eu preciso ver quais são os meios que me permitem automatizar. Eu só queria deixar claro uma coisa, que quando eu falo tecnologia, eu acho que a maioria das pessoas não entende o que é tecnologia. Quando eu falo tecnologia, as pessoas entendem que é um sistema, que é um software, que é um... Mas, assim, tecnologia é o conhecimento aplicado. Tá? É o conhecimento científico aplicado, basicamente. Assim, um papel e uma caneta, eles tiveram um conhecimento científico aplicado. Então, o papel e a caneta, eles são uma tecnologia. Assim como o Omie, o Conta Azul e o Nibo também são uma tecnologia. E a gente tem os meios. Se o meu objetivo é cobrar o máximo de pessoas que eu consigo fazer isso com papel e com uma caneta, escrevendo tudo, indo aos correios, enviando uma carta de cobrança para cada um. Ou eu consigo digitalizar, então eu uso uma outra tecnologia. E aí, eu entendi que usar o papel e a caneta ele é pior do que usar um sistema como o Omie, Nibo, Conta Azul e afins. Então, já entendi que eu vou ter que usar um sistema. Ok. Qual desses sistemas agora eu escolho? Exemplo que vamos nos basear no Douglas, que falou que o cliente usa o Asas. Baita tecnologia para você conseguir fazer integrações e automatizar o processo. Baita tecnologia. Assim, incrível, muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Quem não conhece, recomendo. Eu não sei se a gente tem um link ali no café, mas eu vou disponibilizar o link ali também no grupo. Baita tecnologia para fazer isso. Omie, baita tecnologia também para fazer integrações com outros sistemas. Conta Azul, baita tecnologia por si só, como RP, acho um baita de um sistema. Para fazer integrações hoje é péssimo. Péssimo. Eu acho que a pior opção do mercado hoje deve ser o Conta Azul para você. Hoje, por enquanto, tá? Eu sei que eles estão trabalhando para mudar isso. Espero que ainda eles tragam novidades ainda este semestre. Mas, atualmente, se eu fosse falar entre Omie, Nibo e Conta Azul é o pior, assim, disparado.
disparado, ele é o pior. Então, uma vez que você identifica os objetivos, agora você tem que entender quais são os meios que você vai usar. Porque não adianta você falar assim, você achar que, porque eu estou usando um sistema, todos os sistemas são iguais. Não são. Eles não são iguais, e você já sabe disso instintivamente, porque algumas pessoas preferem um do que o outro. Então, ali você já identificou que eles não são iguais. Só que se você quiser automatizar, você tem que entender um pouquinho, ou ter alguém que entenda isso dentro da empresa, algum amigo que você conversa, que te dê dicas, qualquer coisa, e aqui no Café a gente tenta ajudá-los nesse sentido, que permita com que você faça integrações entre os sistemas. E aí, claro, se você entender, você não precisa saber fazer as integrações de vocês, gente. Mas vocês têm que entender, porque vocês vão escolher os meios de trabalho de vocês. Eu uso o Excel ou uso o Google Sheets? Tem diferença? Tem diferença. Tem diferença entre ambos. Se você vai usar só para usar ela como ela por si só, a diferença é pequena, eu diria. Assim, dependendo do nível que você chega, eu acho que até tem uma diferença, mas eu considero ela pequena. E o Omnia e o Conta Azul? Tem uma diferença substancial para mim se eu quiser integrar com outros sistemas hoje. Então, assim, vocês têm que entender o que aquele meio vai me deixar mais próximo ou não de atingir o objetivo. Meu objetivo é cobrar, voltando ao exemplo, meu objetivo é cobrar clientes dos meus clientes. Quais são os meios que eu vou utilizar para fazer isso? Se eu usar o Excel, o que eu consigo automatizar? Se eu usar o Asas, o que eu consigo automatizar? Se eu usar o Omnier, o que eu consigo automatizar? Se eu quiser usar os três e integrá-los, eu consigo? Vocês têm que entender isso antes de escolher os meios que vocês vão utilizar para atingir os seus objetivos, os fins. Porque senão é doloroso. Você vai lá, constrói, compra todo o material que você precisa, aí na hora que você chega, fala, puta, mas eu não tenho tudo que eu preciso. Eu comprei coisa para fazer uma casa e me falaram agora que eu tenho que fazer um prédio. Gastei todo aquele dinheiro, gastei todo aquele tempo pesquisando material para casa para descobrir que não me serve de nada. Então, gastei tempo, energia e dinheiro. Então, quem já começou, e aí, de novo, é um processo. Quando eu comecei, eu não entendia de integração. Por que pareça, tá? Não entendia. Eu entendia já, eu programava um pouquinho em Excel, em VBA, bem pouco, assim, sabia o básico. Em Python também eu sei o básico. E aí eu descobri que hoje tem ferramentas que permitem com que essas integrações sejam feitas sem precisar aprender a programar. A lógica da programação é sempre válida aprender, porque você replica essa lógica quando você utiliza essas ferramentas que você não precisa de programação para utilizá-las. Então, hoje, a gente consegue, por exemplo, integrar o Asas com o Omnier sem precisar de programação. A gente consegue integrar o Asas com o Excel ou com o Google Sheets sem precisar de programação. Dá para integrar o Google Forms com o Asas sem precisar de programação, a princípio. Então, assim, claro, acho que tem boas maneiras e maneiras não tão boas de fazer isso. Tá? E aí, para entender qual a diferença entre uma boa prática e uma prática não tão boa, talvez, de novo, vocês têm que entender os meios. E além de entender os meios, vocês têm que entender, do meu ponto de vista, um pouco de banco de dados, que é uma coisa que todo mundo vai acabar usando ali um Excel, um Google Sheets para fazer. Normalmente as pessoas trabalham com uma tabela gigante. Então você coloca tudo naquela tabela. Então, se você tem uma venda com 3 parcelas, ali naquela tabela você vai ter 3 linhas. Então, sempre aquilo que tem mais nível de detalhe é o que vocês vão colocar. Então, entender um pouco da arquitetura de um banco de dados ajuda quando vocês forem fazer, que também tem a ver um pouco com não necessariamente, mas com programação. Eu acho que é benéfico, mas de forma resumida, qual é o meu objetivo? Então, eu tenho que ter um fim. Qual o fim que eu quero atingir? Agora eu vou escolher os meios que eu vou utilizar para atingir aquele fim. E aí você tem que entender dos meios.
Então, saber o básico do Excel, saber o básico do ASA, saber o básico do MS, saber o básico dos meios disponíveis, já te ajuda a entender, esse daqui faz mais sentido eu gastar um tempo e energia agora para aprender isso daqui, porque eu acho que ele vai me ajudar. Talvez você erre, assim como eu erro, o Guto erra, a gente erra também, é impossível acertar sempre. Mas com o tempo você vai ganhando prática. Você vai entendendo, puta, cara, eu gostei muito, então vou usar o Asas. Gostei tanto do Asas que eu vou recomendar para todos os clientes, eu vou usar com todos os clientes agora. Eu vou adotar o Asas como um meio no meu processo. Então, o meu processo vai funcionar assim, o meu objetivo é esse, um dos meios que eu tenho aqui é o Asas. Se o cliente falar, não, mas eu faço assim, eu faço assado, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que lá, aí vocês têm que entender, eu quero esse cliente, eu quero abrir mão dos meus processos para ter esse cliente. No curto prazo, parece uma boa escolha. Ah, vou aqui, vou colocar mais R$1.000 para dentro, 1.500, 2.000, vai depender do tamanho do cliente. Você vai aumentar a tua receita. Eu acho que é um aumento de receita que não justifica porque o custo é muito alto. Porque no longo prazo, vira uma bola de neve. De cada cliente ser de um jeito, porque você estava precisando da receita naquele momento. E aí depois fica mais... E assim, você pode fazer, mas saiba que depois, em algum momento, do meu ponto de vista, vocês vão ter que escolher os meios e, a partir dali, vocês vão evitar utilizar meios que vocês não queiram. Então, faz parte no começo até tomar essa decisão. Ah, eu vou utilizar os meios dos clientes. Vai chegar um momento que isso, querendo ou não, te ajuda a identificar quais são os melhores meios, na tua opinião, de acordo com o teu objetivo. E aí você vai escolher. E a partir de um certo momento, eu acho que você tem que tomar a decisão de falar, eu vou utilizar esses meios, já tenho esses clientes aqui, e eu vou começar a ou adaptá-los, caso eles queiram, ou a substituí-los conforme a entrada de novos clientes. É uma estratégia também que eu acho que faz sentido. Tá? Mas eu acho que como cada vez mais tem pessoas para auxiliar, e já quem está um tempo fazendo o trabalho, acho que entendeu que é difícil você conseguir crescer se você utiliza 400 meios diferentes, às vezes, para atingir o mesmo objetivo. Aí fica a pergunta, Breno. Ainda dá tempo de mudar? Porque eu tenho alguns clientes, percebi que as minhas ferramentas não são as melhores, mas já estou acostumadas com ela, só que eu tenho um grande desejo de crescer. Eu quero escalar isso aqui, não consigo. Tem muitos que chegam para mim e falam, Guto, entrei na crise dos 20. Qual que é a crise dos 20? Você chega com 20 clientes, quando você vai pegar o 21º, o 20º acaba saindo. Você nunca sai daquele número, porque você não consegue atender muito bem. Então, é doloroso demitir clientes? É. Mas ainda dá tempo de fazer um processo melhor e ir trocando aos poucos? Obrigatoriamente eu preciso começar a me familiarizar com esses termos que você colocou, por exemplo, base de dados, banco de dados, programação, para que quando eu for estruturar algo, facilite essa estrutura. Não significa que ferramentas que têm uma API aberta, e aqui tem uma frase que você fala que eu acho ótima, se não tem API, eu nem perco tempo conversando. Isso aqui, para mim, é marcante em relação ao Breno, porque faz muito sentido. E cada dia que passa, eu percebo, porque eu demorei uns 7 meses para cair a ficha que a gente sim poderia cobrar mais, e sim a gente poderia mudar toda a estrutura, e aquilo, né, não tem outro caminho hoje. É impossível você querer crescer sem processos e automações. Mas será que ainda dá tempo? Tem uma frase que eu estava lendo num livro, que eu estou adaptando ela um pouquinho, que ela era específica para pessoas, que era, vou dar o contexto do livro, eu faço adaptação. Basicamente, era em relação a pessoas. Então, você é o CEO da empresa. Então, você contratou alguém, depois de um mês, você teve a possibilidade de conhecer muito mais o trabalho daquela pessoa do que no período quando você a contratou, naturalmente.
Aí a pergunta que você tem que fazer é, sabendo o que eu sei hoje, eu contrataria essa pessoa? Se a tua resposta for não, você deveria demiti-la hoje. Então, a adaptação vale para o nosso caso. Sabendo o que eu sei hoje, os meios que eu utilizaria seriam esses? Não. Então, a hora de começar a mudar é hoje. Então, dá tempo. Só que você não tem que esperar, não, o ano que vem eu faço isso, daqui 2 anos eu vejo isso. Não. Se os meios que você pretende utilizar, sabendo o que você sabe deles, dos que você já usa, se a tua resposta para essa pergunta, sabendo o que eu sei, eu deveria continuar com eles ou demitir esses meios? Ela vale aqui no caso do processo. Então, se eu sei o meu objetivo, qual que é, dado que eu já sei desses meios, eu deveria continuar com eles ou eu deveria trocá-los? Eu deveria trocar. Se a tua resposta for trocá-los, você tem que começar a fazer isso hoje. Não daqui 1 mês, não daqui 3 meses, não daqui 4 meses, não daqui 5 meses. Você tem que começar a fazer isso hoje. O que acontece? Não é um negócio que você vai aprender do dia para a noite. Nada a gente aprende do dia para a noite. Eu tenho 36 anos e do conhecimento que o mundo deve ter, eu devo saber 0,0000000. É infinito, mas tende a zero. Então, assim, conhecimento ele é muito maior do que a nossa capacidade de absorver o conhecimento que o mundo gera. Você não vai conseguir saber tudo sobre marketing, sobre financeiro, sobre tecnologia, sobre tudo que tem para saber. Aqui eu estou colocando só num contexto de negócios. Mas você tem que fazer uma forcinha para entender o básico de algumas coisas, porque isso já vai te ajudar mais do que já vai ser mais do que o suficiente. Porque você não precisa ser um especialista em tudo, mas você precisa conseguir conversar com um especialista. E muitas vezes os clientes não fazem isso, né? Eles não sabem absolutamente nada do financeiro, contratam um especialista e não entendem absolutamente nada do que o especialista faz, porque não tem o básico do financeiro. Então, acontece também. Uma coisa que só... Então, assim, dá tempo. Comecem, de novo, se vocês, com os meios que vocês têm hoje, vocês entendem que eles não são os mais apropriados, a hora de começar a mudar é agora. O Thiago fez uma pergunta aqui no comentário, aqui mandou uma mensagem aqui. O Breno comentou sobre o formulário e acha essa medida para tornar o processo incrível, mas sempre fico na dúvida em relação aos recebíveis. Se eu tenho um cliente que tem em média 20 vendas ou mais no dia, além de ter que preencher o CRM dele, ainda terá que digitar o meu formulário ou entra no quesito do cliente não se enquadra no modelo de BPO automático. Aqui você tem 2 alternativas do meu ponto de vista, Thiago. A primeira delas é, você vira para o cliente, entende qual que é o meio que ele utiliza como CRM, entende qual que é o potencial de integração daquele CRM, e aí você fala para ele, olha, você pode cobrar mais para fazer esse desenvolvimento, ou você pode fazer essa integração sem ele saber, porque aí o tempo que você perdia com ele para fazer essas vendas vai diminuir radicalmente. Então, você está falando de 20 vendas por dia, sejamos honestos, você tem que pegar aquelas 20 vendas, entrar dentro de um sistema como o OMIE e fazer o lançamento de cada uma delas, do meu ponto de vista, a gente vai perder uns 5 minutos, que seja copiando e colando. Você vai perder uns 5 minutos entre fazer os lançamentos, você vai querer dar aquela conferida, para garantir que você não copiou e colou nada errado, e aí você vai fazer a cobrança ali dentro do sistema. Você vai perder mais ou menos ali uns 5 minutos. Se a gente está falando de 20 vendas por dia, a gente está falando de 1h40 por dia para atender aquele cliente. Fala, se eu perco 1h40 por dia, a gente está falando que dentro de uma semana eu estou perdendo quase 10 horas, estou perdendo 9 horas ali com aquele, aproximadamente, eu gasto com aquele cliente. Se eu ficar 9 horas, é por isso que eu acho que a gente não pode, do meu ponto de vista, nunca trabalhar com a capacidade máxima. Então, se hoje eu trabalho 8 horas por dia, é o tempo alocado para o trabalho, e às 8 horas eu estou só operando
e não estou dedicando tempo em como melhorar aquele trabalho, eu precifiquei mal, do meu ponto de vista. Eu tenho que ter um espaço de capacidade para melhorar o trabalho. Não é só trabalhar. Eu tenho que ter um espaço alocado de tempo para melhorar o trabalho. Então, se eu gasto 6 horas com aquele cliente, sendo que 2 horas, ele demora 40, mas vamos arredondar para 2. Se eu gasto 2 horas só para fazer o faturamento dele, eu vou pegar essas 2 horas que me restam em algum momento e vou dedicar para fazer essa integração entre o CRM dele e o meu sistema de cobrança. O meu ERP, ou Asas, ou Omni, o que for. Depois que eu gastei essa uma semana, aquela 1h40 que eu perdi com aquele cliente vai se reduzir a 0. Ela vai para 0, ela simplesmente vai para 0. Não vamos falar 0, vamos falar 15 minutos. Vamos assumir que você vai ter um erro por dia ali ainda no começo. Vamos arredondar para 15 minutos. Você vai gastar 15 minutos com aquele cliente onde você gastava 1h40. Isso significa o quê? Que agora está aquela capacidade de 8 horas que você tinha, onde 2 horas você já deixava dedicado para fazer melhorias, agora você tem quase 4, porque aquela 1h40 que você gastava para fazer as vendas reduziu para quase 0. E aí você consegue fazer o quê? Opa, consigo pegar um novo cliente aqui. Aí você pega aquele cliente, quais meios você utiliza, cliente? Eu utilizo esse outro CRM. Legal, então um jeito que eu posso fazer é fazer isso. Eu pulo essa etapa do formulário, não faço o meu formulário aqui com ele, vou lá e faço isso que eu acabei de falar. Faço a integração, descubro como fazer isso, contrato alguém para fazer isso, não importa. Eu dou um jeito de resolver isso com os meios do cliente. Não quero fazer isso. Então, sim, aí é um jeito, é um trabalho duplicado do lado deles. Porque esse trabalho duplicado, muitas vezes, o cliente já tem. Ele já preenche o CRM dele. Aí depois ele tem que fazer um contrato. Aí depois ele tem que te mandar os dados por WhatsApp, ou por e-mail, ou por onde for, pela Play BPO, por onde for. Então, assim, ele já está fazendo uma etapa que, do meu ponto de vista, ele não precisaria. Então, você pode fazer assim, cara, substitui. Que é o caso que eu falei do Douglas. Ao invés de você preencher o contrato e me enviar o contrato, preenche o formulário e eu faço o contrato para você. É um outro jeito também. Então, você substitui alguma coisa que ele faz hoje por outra. Então, para o cliente, vai dar na mesma para ele. Se ele tem que entrar lá e preencher pelo contrário, preencher o formulário vai ser mais rápido do que ele ter que ir lá, editar o contrato, blá, 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 vai ser mais rápido. E você automatiza a criação do contrato e a criação da cobrança. Então, você está fazendo uma substituição com o cliente. Não dá também. Aí não tem jeito. Aí o cliente escolheu os meios errados e aí não tem o que fazer. Aí você pode vender a consultoria de processo para ele. É uma boa saída, né? Vender consultoria de processo para o cliente já gera aquele entendimento. O Thiago respondeu que entendeu e perfeito. Maravilhoso. Só para... A gente vai começar, só relembrar um negócio que a gente ainda está fazendo. A nossa ideia é começar a cobrar o grupo do WhatsApp, tá? E quando a gente cobrar o grupo, na verdade, tem só o grupo que vai ser cobrado. Se você pagar um pouquinho a mais, a gente vai dar acesso a todas as conversas na íntegra que nós fazemos aqui. Vão ser disponibilizadas na mesma em uma plataforma que vocês vão ter acesso. E, além disso, a gente quer fazer... eu quero, especificamente, né, o Guto me apoia nisso, explicar algumas tecnologias, alguns meios, como utilizar o Asas, como utilizar o Pipefy, como utilizar o ClickUp, enfim, como utilizar outros meios lá, para vocês conseguirem fazer isso, para vocês aprenderem e não ficarem na dependência de alguém. Ou, se vocês forem contratar alguém para fazer, entenderem qual é a tecnologia, qual é o meio que aquela pessoa está usando, esse cara entende do que ele está falando, não entende, etc. Então, a gente quer deixar disponível para vocês, tá? Então, a gente está falando aqui, mas a ideia é auxiliá-los, que vocês consigam desenvolver, que vocês consigam fazer, o que vocês entendam para contratarem alguém, caso sintam a necessidade de fazer esse tipo de coisa.
Mas não tem jeito, gente. A gente tem, assim, numa empresa, normalmente ela é departamentalizada. Só que os processos, eles cruzam os departamentos. Então, se um comercial está usando meios que não permitem a integração com o financeiro, fica muito difícil você fazer isso. Muito difícil fazer isso. Então, assim, lá a gente vai dar sugestões, assim, olha, putz, eu vou falar para o meu cliente sair desse CRM para esse, que aí eu consigo fazer, vou dar sugestão para ele. Claro, vai ter aquele que vai aceitar, vai ter aquele que não vai aceitar, vai ter aquele... Mas eu acho que o jeito que eu acredito que é o mais fácil de convencer alguém não é nem falando, é mostrando. Então, a gente também estava conversando com uma pessoa semana passada. Não, o pessoal aqui ele é meio avesso à tecnologia, a gente adoraria usar mais. Eu falei, o pessoal não é avesso à tecnologia. Eu falei, o pessoal ele faz, né? E aí eu, assim, lembrando que eu digo, o papel e a caneta também são uma tecnologia. Mas como para a maioria das pessoas uma tecnologia é um software, eu falei, você quer ver como as pessoas não são avessas à tecnologia? As pessoas usam o WhatsApp ali ou elas se comunicam através de carta dentro da empresa? Ah, não, todo mundo usa o WhatsApp. Eu falei, é óbvio que todo mundo usa o WhatsApp, porque o problema não é a tecnologia. Se o problema fosse a tecnologia, todo mundo ainda estaria escrevendo no papel e na caneta e não estaria usando o WhatsApp. Mas o problema nunca foi a tecnologia. Então, uma das primeiras coisas, e aí eu vou falar da teoria das restrições, que é uma coisa que a gente já falou, já faz uns meses, né, Guto? Que a primeira restrição está na mentalidade das pessoas. Essa é a primeira restrição que você tem que tirar da frente. É a mentalidade das pessoas. Não, aqui é diferente. E assim, isso acontece em todo lugar. Não, aqui é diferente, é que a nossa empresa é um pouquinho atípica, ou o setor ele é diferente. Todos têm as suas peculiaridades. Mas, no fundo, todos precisam cobrar os clientes, todos precisam pagar as contas, todos precisam ter informações para tomar decisão. Assim, por mais que seja peculiar em alguns quesitos, ele não é peculiar 100%. Então, assim, a primeira restrição que vocês têm que eliminar, entre aspas, é a mentalidade das pessoas. E aí, isso eu gosto muito de fazer analogia, porque eu acho que deixa algo mais tangível. Eu acho que traz clareza para a pessoa conseguir interpretar aquilo que eu estou falando. E aí cada um vai desenvolver o método que achar melhor. Mas é isso, eu só dei um exemplo. Então, assim, a pessoa já não consegue explicar, porque ela sabe que não é verdade. No fundo, ela falou que o problema era a tecnologia, mas aí eu deixei bem claro que o problema não é a tecnologia. É a mentalidade das pessoas em achar que... Por que as pessoas usam o WhatsApp no papel e a caneta? Porque o WhatsApp, ele é mais fácil. Ele é mais fácil do que usar o papel e a caneta. E no caso do papel e a caneta, eu acho que além de mais fácil, ele é melhor. E a gente vai entrar naquele caso que eu já falei algumas vezes. Nem sempre aquilo que é o mais fácil é o melhor. Nem sempre. É mais fácil ter uma conta, usar a conta PJ mesmo? Usar a conta pessoa física ou abrir uma conta usar a conta PF ou abrir uma conta PJ? É o mais fácil, eu já estou com a PF aberta, eu fico usando a PF. Com certeza é mais fácil. É melhor? Eu não acho. Eu não acho que seja melhor. Mais fácil eu tenho certeza que é, mas eu não acho que seja melhor. Então aí vocês têm que conseguir argumentar e mostrarem também. Eu acho que se vocês conseguirem mostrar em como aquilo vai facilitar a vida das pessoas, em como aquilo vai, além de se tornar mais fácil, vai ser melhor, aí acho que não é o convencer, a pessoa vai enxergar. Você só está iluminando, né? Está tudo escuro, você está trazendo uma luz para iluminar o caminho, é só isso. Pode falar, Samar. Oi, gente. Na verdade, aproveitando o gancho, não é bem relacionado ao tema, mas é porque isso me chamou a atenção, né? Essa questão também da percepção de valor das pessoas, né? Que tem a ver com a mentalidade que o
que o Breno comentou. Hoje de manhã eu me reuni com uma pessoa, né, a gente estava discutindo como é que a gente vai fazer isso, como é que trabalha a questão do comercial, enfim. E o nosso trabalho, todo mundo sabe que ele é bem mais delicado, né, a gente trabalha com dados sensíveis e você não chega ali e consegue convencer a pessoa, né. E aí eu parei para analisar, né, essa percepção de valor, né, o que é mais fácil, o que é mais conveniente, e como é que o cliente, potencial cliente nos enxerga, né. E eu queria saber, assim, um pouquinho de vocês dois, o que vocês poderiam trazer relacionado a isso, porque nessa parte do que é mais fácil, do que é mais rápido, enfim, de transferir responsabilidade, tem tudo isso, mas nesse aspecto, né, do valor, eu vou dar um exemplo bem prático, que eu até falei de manhã. Quando eu preciso de um advogado, eu vou pagar a hora técnica dele sem ele me falar nada, eu vou pagar primeiro para poder ter a hora técnica. E aí ele vai me dizer o que tem para fazer ou não. Pode ser que ele já tenha uma resposta, pode ser que ainda tenha que desembolsar ainda mais para dar continuidade. Hoje, com os outros profissionais, a gente não consegue isso, né? Tu consegue isso com o médico, com o advogado, mas assim, um administrador, eu quero fazer uma consultoria, eu faço ali vou ter uma reunião, vou entender a situação, aí vai, de graça, e você vai tentando criar esse vínculo. O que vocês pensam sobre isso, né? Falando de mentalidade do cliente, com a experiência de vocês, relacionada a esse aspecto. Desculpa eu fugir ali do assunto, mas é porque o nome mentalidade me trouxe isso e eu estou martelando desde de manhã como que eu vou agregar valor enquanto profissional, né? Porque também tem a ver com posicionamento, as escolhas, enfim, várias situações. Começo eu ou você? Deixa você respirar um pouquinho. Eu vou começar essa daqui, Samara. Sendo bem sincero, quando você falou, a primeira coisa que me veio à mente foi essa questão de descoberta, ela também parte da nossa descoberta da nossa pessoa. Existe um processo, existe um tempo de maturação, existe uma quantidade de experiências que a gente acaba passando para chegar a um determinado momento e agir daquela forma. Então, assim, tem sido muito divertido, desde o momento que eu comecei a sociedade com o Breno, e a gente fundou o Café, porque a quantidade de experiências, dinâmicas e aprendizado tem sido, assim, enriquecedoras. E tem feito eu mudar drasticamente, assim, ao ponto de que, aí eu utilizo aquela frase que eu criei, o que eu utilizava um ano atrás, que me fazia correr, hoje é pedra que não me deixa voar. A velocidade da tecnologia, não só da tecnologia, do desenvolvimento das coisas, me dá condições de poder dar passos mais audaciosos. Eu tive que ter um processo de 7 meses, praticamente, para aceitar que eu posso e eu devo e faz sentido cobrar um preço justo. Qual que é esse preço justo? 2 salários mínimos. O pessoal se assusta. Nossa, eu ainda não tenho condição de cobrar isso, mas por quê? E essa questão de verificar valor e passar o valor para aquele cliente é que a gente está preso naquela mentalidade de quem está começando e aceita tudo. Por quê? Você não chega no dentista e fala para ele, olha, dentista, vem aqui, faz tal procedimento. Não, você é especialista. Então, se você, Samara, eu pergunto, se você é uma pessoa que se dedica a estudar, entende de várias teorias, principalmente da restrição, que ela é apaixonante, o Breno depois vai deixar uma aula conosco ali nessa área de membros. Você se dedicou a pesquisar um banco que faz sentido, fez os processos, se dedicou na automação, percebeu que cada cliente vai lhe custar para automatizar, e ele entra dentro da sua metodologia de trabalho, sei lá, R$700 por cliente, você com tranquilidade vai passar para ele aquele valor. E qual que é o segredo aqui que eu percebo que as pessoas não levam em consideração? Vamos fazer um exemplo simples. Samara, você não me conhece. Você acabou de escutar eu falando. A gente fez uma reunião aqui de 45 minutos. Você ouviu eu falando algumas coisas, se identificou com algumas coisas. Isso foi o suficiente para você fechar comigo algo que é importante para você e delicado e requer confiança, que é o financeiro? Você acha que 55 minutos de conversa é o suficiente? Ou você gostaria de escutar de mim que, não, Samara, vamos fazer o seguinte, eu percebo que para que eu possa te atender da melhor forma, eu preciso entender todo o seu cenário, então eu vou fazer várias perguntas, e eu percebo que para que a gente possa ganhar
e não perder muito nesse processo de descoberta, a gente marque aí 1 mês de conversa, 1 vez por semana, e ao decorrer você vai me pagar por essas conversas, porém, né, a gente vai ter mais propriedade de chegar no final dessa trajetória e não perder tempo nem dinheiro. No quesito de que, olha, eu posso te precificar muito mal agora e te cobrar um preço muito barato e você me dá muito trabalho, ou o contrário, eu posso jogar o preço lá em cima e você olhar para mim e falar assim, eu não vou contratar o Guto porque o preço está muito alto. Então, existe também essa construção de confiança, que é o que mais toca o nosso trabalho hoje, que é o financeiro. Então, assim, nós ainda não estamos com a mentalidade, e eu percebo isso muito culturalmente. Em algumas áreas do país, do Brasil, você consegue ter uma abertura maior para negócios e terceirizações, outras não. Vai para Minas Gerais, generalizando aqui, mas não leve a mal, tá? Vai para Minas Gerais e não toma um café com o seu cliente para ver se ele fecha com você. Ele precisa do olho no olho muitas das vezes, entendeu? Vem para o Nordeste, por exemplo, não toma um cafezinho para você ver. Ah, você vai tentar vender à distância? Não consegue. Diferente de outras regiões. Então, assim, tem toda uma complexidade, mas o mais importante é você criar esses laços, essas pontes e essa confiança. Valor, eu nem quis tocar na questão de valor, porque é o de menos. Porque uma vez que você tem claro custos, os processos, o tempo, você tem claro aonde você quer ir, o valor é só um detalhe. Agora eu deixo para o Breno. Sim. E, ó, é um spoiler. Muito do que eu peguei aqui eu aprendi com o Breno, tá? Então, eu vou deixar difícil aí para ele responder. É uma coisa só para complementar antes dele falar, o que eu quero dizer é realmente a percepção, eu não estou falando nem do valor em si, tá? Da percepção do valor ao meu trabalho. Aquela visualização em que a pessoa não me veja como um mal, como é que se diz? Um mal necessário. Um mal necessário. Isso aí, é esse o ponto. E aí, eu acho que todos os colegas devem passar por essa situação. Quando a pessoa chega até nós, o mal já está feito. Aliás, a pessoa está com a corda no pescoço, ela já caiu, e ela está esperando eu cortar para salvar ela. É bem isso que acontece. Eu peguei um caso essa semana. E aí, como é que eu vou fazer? Porque a gente deveria trabalhar na prevenção, né? Tentar trazer esse valor no modo preventivo, que é bem difícil de trabalhar. Eu sei que o caminho é árduo, é bem difícil, tem que se posicionar muito, mas acaba que ainda tem essa visão do mal necessário e do comparativo com o valor da contabilidade. Eu sou da contabilidade, eu desisti da contabilidade por causa disso, porque eles também não veem valor, eles veem como custo. Então, acaba tendo fica meio difundido, sabe? Eu não sei explicar, e aí é mais relacionado à percepção do outro lado. Como que a gente faz para que ele perceba, né? Tudo bem que eu tenho a minha parte para fazer, mas também tem um negócio ali que é difícil de alcançar, sabe? Percepção de valor. Valor é uma coisa subjetiva, obviamente. Obviamente não, né? O óbvio precisa ser dito, eu concordo com o Márcio, quando ele usa essa frase, eu concordo. É óbvio para quem? O óbvio que é para mim pode não ser para você e vice-versa. Então, acho que o óbvio tem que ser dito, né? O que a gente considera óbvio. Percepção de valor. Valor é subjetivo, cada pessoa tem a sua. A chave de... Aí é um tema da precificação, que acabou ficando em terceiro lugar na votação. Mas a precificação, a única coisa que uma precificação... Eu sei que você não está falando disso, tá? Mas eu queria aproveitar também. A única coisa que a gente deveria levar em conta na hora de precificar é o valor que a percepção de valor do cliente. Então, não importa, nada mais importa. Você tem que saber o teu custo para saber se faz sentido aquele preço ou não. Mas uma vez que você sabe que não está abaixo do teu custo, qualquer preço que você cobrar dali para cima pode fazer sentido. Percepção de valor do cliente. Aí tem que entender, e aí também não é o meu forte, como identificar na conversa que você tem com ele. Eu acho que você tem que pensar em perguntas para fazer. E aí, de novo, esse não é nem no que eu sou um anti-especialista aqui no assunto. Mas como eu faria? Eu teria perguntas já prontas que eu faria para ele.
Mas são perguntas para tentar identificar onde, cara, o que ele vê, qual que é o que ele vê mais valor hoje. E pode mudar amanhã, tá? Daqui 6 meses, a percepção de valor dele muda, assim como a nossa muda ao longo do tempo. E você tentar identificar o que esse cara quer. Putz, ele precisa de cobrança. Cara, então ele precisa do contas a pagar. Ele precisa cobrar os inadimplentes só. Ele precisa ter um DRE atualizado todo dia. Ele quer ter um DRE atualizado uma vez por mês. Ele quer ter a previsão de fluxo de caixa para as próximas 4 semanas. É identificar o que aquela pessoa precisa para você precificar. Percepção de valor. Eu acho assim, se a pessoa... Eu acho não, tá? Aí a gente vai entrar em teoria econômica. Do mesmo jeito que o valor é subjetivo, é uma teoria econômica. Peraí que eu agora me perdi. Não, tu entende que é complexo, né? Por exemplo, desculpa, se perdeu, de repente daqui a pouco você acha. Mas assim, se eu compro uma água mineral de uma marca comum, aí eu vou lá e compro uma da Voz. Por que eu tô comprando aquela lá? Tu entendeu? É porque tem alguma coisa nesse sentido. Então, assim, assim, falando de água em si, falando, né, da natureza dela, é tudo a mesma coisa, é água. Vai matar a minha sede. Só que tem algum motivo para eu comprar uma água da Voz que é, sei lá, quantas vezes mais caro que a água comum. Tem alguma coisa. Então, assim, nesse aspecto que eu tô falando, e que eu vejo que tem uma... Não é uma falha, mas assim, na nossa área, assim, a gente tem muito mais dificuldade, porque é todo um processo. Em 55 minutos, com certeza, a gente não vai vender um BPO. Isso vai gerar muito mais. Pode ser que eu fale com a pessoa e daqui a 3 meses ela entre em contato, daqui a 1 ano ela entra em contato, a situação mudou totalmente do que ela conversou comigo, mas ela lembrou de mim e a gente teve uma conversa. É tudo muito demorado. A gente cria esse vínculo, né? Não vou entregar meu financeiro na mão de qualquer um. Né, já não tá bom, aí se eu entrego na mão de qualquer um, piora. Mas é que eu sinto essa dificuldade, eu também, porque eu estou recomeçando e eu estou tentando fazer de um modo diferente. Quando vocês falarem, nunca é tarde, não é tarde, é o que eu estou fazendo, por exemplo. É o que eu estou fazendo, porque não estava dando certo. E aí, quando eu entendi que não estava, eu assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa diferente, alguma ação diferente. E aí eu fui entendendo, não, tal coisa não está funcionando, poderia ser melhorado, enfim, e aí eu estou fazendo isso. Aí eu fiquei pensando, até pensei recentemente, será que eu penso, de repente, em ter uma parte comercial? Na verdade, eu pensei numa pessoa específica, né? Não comigo, mas assim, que me ajudasse nesse sentido e eu pudesse concentrar na parte operacional para, né, tocar esse cliente. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco ressabiada, porque eu vou compartilhar com vocês. Eu recebi 2 indicações de empresas nesse aspecto, e aí me reuni, perdi 2 horas, 1 hora com cada uma, porque a gente conversou, a pessoa explicou ali qual que é o trabalho, enfim, entendi, mas ela mesma me disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar a proposta até amanhã, para que você, né, enfim, avalie e tal. Tô até hoje esperando. Então, assim, se a pessoa que faz o comercial não faz o que deveria fazer, tu imagina como é que vai ser eu entregando o meu comercial para ela. Aí a mesma coisa eu penso em relação ao financeiro. Como é que vai ser eu entregando financeiro para alguém que, tipo, eu não tenho uma percepção de valor em relação ao que ela traz, que isso a gente constrói. No fim, desculpa me aprofundar, mas é que acaba uma coisa levando a outra. E aí eu fiquei pensando, essa coisa de mentalidade deve estar relacionado, tudo correlacionado, e eu vou ter que separar esses pontos e ver por que caminho que eu vou começar, sabe? Porque eu não... Totalmente perdida nesse sentido. Marcos, só antes de dar a palavra, eu acho que uma estratégia que nós do Café estamos utilizando, porque a gente já identificou que é muito difícil você já entrar direto cuidando do financeiro da pessoa como um todo, porque ela não te conhece. Então, assim, é algo muito sensível, é mais sensível do que a contabilidade, do meu ponto de vista, porque a contabilidade, as pessoas já entendem que elas já sabem que quando elas querem começar uma empresa, elas vão terceirizar a contabilidade. Isso assim, elas já sabem de saída, de largada, elas já identificam isso. O financeiro, não. Então,
o que a gente começou a fazer é, ao invés de já tentar vender o financeiro, é entender, marcar conversas para entender como a gente... É identificar, às vezes, problemas no financeiro da pessoa. E aí você cobra ali, você faz, olha, vamos fazer um mês de encontros semanais, onde você vai me contar da tua empresa e eu vou propor, eu vou falar como eu faria. É uma mini consultoria ali de 4 semanas. E aí você cobra um valor que seja irrisório, não importa, mas para remunerar a tua hora, e você estabelecer, entender como é que você trabalha com aquela pessoa, assim, é você entender, eu quero ter como cliente depois, e ela vai entender, eu quero ter como fornecedor depois. Então, é um jeito de tomar pouco tempo de todo mundo, do meu ponto de vista, e você, acho que as pessoas, é um seguro. Você compra um seguro justamente você paga ali uma mensalidadezinha, mas se algo der errado, você está travado no preço que você vai pagar. Nesse caso, é como se fosse um seguro. Você paga ali por um mês para garantir que se você quer entrar naquela relação, você sabe melhor onde você vai estar entrando. E serve para ambos os lados. Eu quero construir uma casa. Eu saio construindo, então eu já vou lá e contrato um engenheiro para construir, um empreiteiro, ou eu chamo um arquiteto e faço o desenho, o projeto daquela casa. Putz, faz mais sentido. Eu vou gastar com o projeto a mais do que eu gastaria se eu não tivesse o projeto? Eu vou. O cliente ele tem que ter consciência disso e acho que cabe a nós também falarmos. Olha, vamos entender se o que você quer é o que eu consigo entregar. Deixa eu entender a tua empresa. Acho que a gente já falou algumas vezes, mas, por exemplo, hoje o café não trabalha com empresas que vendem por maquininha do cartão. Elas podem vender por link de pagamento. O Asas oferece a opção de vendas por cartão através de um link que o cliente recebe. Mas a gente não trabalha com maquininha. Hoje a gente prefere não trabalhar. Então você vai entender, que às vezes, acho que a primeira conversa é entender. Você vai lá, faz a primeira conversa e propõe isso. Olha, antes da gente estabelecer uma relação, prefiro fazer o seguinte, às vezes eu vou identificar que você não precisa de um financeiro. Você só precisa de um auxílio para falar, olha, usa isso, isso, isso. Faz assim, assim, assado. Então, a pessoa, se ela estiver disposta, é onde a gente sabe se a pessoa vê valor ou não. E aqui eu acho que a questão da contabilidade, a pessoa não vê valor na contabilidade. Ela vê valor. Se a pessoa não está disposta a pagar a contabilidade, ela não vê valor. Se ela está disposta a pagar alguma coisa, o mínimo de valor que ela vê é o quanto ela está, é o que ela paga. Aquilo é o mínimo de valor que ela vê. Se eu não estou disposto a pagar pelo preço, então você tem um preço. Se o cliente não está disposto a pagar aquele preço, é porque ele não vê valor até aquele preço. Se ele está disposto, é porque o mínimo de valor que ele vê é o preço. Senão, ele não faria a troca. Você faz isso, a gente faz isso o tempo inteiro. Ah, eu vou comprar. Não, mas está muito caro essa Coca aqui. Não, mas a Coca do aeroporto é mais cara. É mais cara. É mais cara. Mas se você está disposto a pagar, você vê valor. Por mais que você fale que o cara é um ladrão, não interessa. Você está disposto a pagar aquilo, você vê valor. Do contrário, você não trocaria o teu dinheiro por aquele produto. É simples assim, ou pelo serviço. Você pode se arrepender depois, tá? Óbvio, você pode, depois da transação, falar, putz, não valeu a pena. Da próxima vez que eu for, é um processo de aprendizado. Depois que eu voltar naquele aeroporto, eu não vou fazer mais a troca. E ok, você aprendeu. E é assim que funciona. Mas um jeito que você pode fazer é de... O que eu consigo antes? E a gente está fazendo isso. Então, a gente está propondo reuniões ali semanais, por 4 semanas, que a gente, é o tempo que a gente acha que a gente consegue identificar, porque a gente consegue sentar com a pessoa, ela já preparada, olha, me mostra quais sistemas você usa, me mostra como é que é o processo até você fazer a cobrança, como é que você paga as contas hoje. Aí você identifica, cara, eu consigo ajudar muito isso. Você pode falar, olha, eu faria isso, 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 eu consigo ajudar, eu posso entrar aí que eu consigo te ajudar. Ou você já vai identificar, olha, talvez o que você esteja precisando não é um financeiro terceirizado, mas você precisa de alguém dentro da empresa. Porque se você quer que essa pessoa faça o financeiro, seja um suporte para o comercial, que ela faça isso, que ela faça aquilo, então você não está precisando de um financeiro ainda. Se você quer uma pessoa que faça tudo, talvez eu contrataria alguém. E aí você dá meios para aquela pessoa conseguir, puta, eu uso o Nigo.
É só serviço, tá aqui o Nigo, ó. Eu posso te cobrar aqui, eu cobro 4 aulas do Nigo para ensinar a pessoa a utilizar, te ensinar a utilizar. É um jeito de você ser remunerado até você falar, não, opa, isso aqui faz sentido eu entrar, eu consigo ajudar, ele entendeu que eu consigo ajudar. É igual uma relação, você já não casa no primeiro momento. Você sai, aí você namora, aí você casa, aí talvez você vai ter filho, não necessariamente nessa ordem, mas normalmente é assim que funciona. E você vai conhecendo a pessoa, você vai estabelecendo confiança mútua entre vocês. E o processo, do meu ponto de vista, ele é mais ou menos assim. Então, vender já o BPO, que assim, é R$1.000 por mês, 1.500, 5.000, 10.000, dependendo da empresa. Talvez ele fale, puta, será que eu vou já me comprometer nem com isso? Não, eu vou fazer reuniões, você vai ver como é que é o meu método, o meu perfil de trabalho, eu vou ver como é que é o teu, eu vou te explicar melhor, e aqui vai ser uma mini consultoria. Você vê se aquela pessoa está disposta a fazer isso. E se você cobrar um preço relativamente barato, mas que já remunera minimamente a tua hora ali, de você investir, né, o teu tempo e a tua energia nisso, já é uma forma de você, talvez você consiga converter mais depois desse um mês, do que quando você tenta já vender o financeiro e entrar na empresa fazendo financeiro. É verdade. A gente está tentando, tá? Eu não tenho dados para passar, mas nós estamos tentando. E assim, já estamos fechando um ou outro potencial cliente para fazer o financeiro com essa mini consultoria. É verdade, porque nesse aspecto, eu já tinha falado, acho que uma outra vez, né, da questão de ter a consultoria financeira inicialmente já para entender, porque às vezes a pessoa não sabe dizer, ela realmente ela não tem propriedade para aquilo ali, então ela acha que precisa de algo e não é exatamente aquilo, pode estar relacionado a uma outra coisa que atinge ali o financeiro, que quando ele vai procurar, como impactando financeiro, a primeira coisa que ele vai achar que a gente vai resolver. E acaba que tem mais propriedade de entender mesmo, porque a gente só vai saber de fato como é que o negócio funciona se tiver junto. Se não tiver, tu não consegue, tu tem que passar por um período ali. Então faz sentido, até agradeço que nesse aspecto, para ter mais propriedade, tentar entender melhor, porque eu fiquei muito pensativa sobre isso. Valeu. Imagina. É igual a questão médica. Você vai num médico que você não conhece e ele vira para você e fala assim, olha, você tem que operar. Você vai passar em mais 2 médicos, pelo menos, para tentar entender. Agora, se é um médico que você já vai, ele fala, olha, nesse caso a gente vai ter que operar, talvez você nem vá se consultar com outros médicos. Porque você fala, eu já é uma pessoa de confiança, já tem um relacionamento, etc. Então, a palavra dele pesa mais para você. Tem mais valor. Então, é o mesmo caso. É você fazer essas mini consultas. E, às vezes, a pessoa... Eu vou ser bem sincero. Eu acho que para muita empresa... Eu vejo gente falando de atender e-mail. Eu acho que para muito MEI não faz o menor sentido. E aí, desculpa se eu estou sendo ignorante, porque às vezes eu não conheço a realidade daquele MEI. Mas eu acho que muitas vezes não faz sentido aquele MEI contratar uma empresa de BPO financeiro. Ele não tem nem tamanho para isso. Às vezes ele pode pagar ali R$100 uma vez por mês para se consultar com alguém e falar, olha, eu fiz os lançamentos assim, estão certos ou estão errados? Não, tá, eu faria isso assim por causa disso, disso e disso. A pessoa, que vai acontecer? Se ela continuar crescendo na empresa, quem você acha que ela vai querer contratar para cuidar do financeiro? Alguém que ela nunca viu na vida ou aquela pessoa que ela já se consulta há um ano? Nesse exemplo que você deu, acontece comigo, porque quando eu estabeleço uma relação de confiança com o meu cliente, é para mim que ele pergunta quem que eu poderia indicar para tal coisa se eu não fizer. Primeiro ele pergunta se eu faço. Depois que eu digo, não exatamente, enfim, mas ele pergunta, porque já aconteceu, eu estou um pouco chateado com a minha contabilidade, né, tá numa situação meio assim, e eu fico naquela saia justa e tento, né, dar uma desviada e tal, mas aí me pede uma indicação. Então, assim, uma coisa acaba levando a outra. Para a consultoria também vai levando, né, então acaba fazendo sentido nesse aspecto aí. Eu vou ter que mostrar um pouquinho de como é que funciona para a pessoa também estabelecer essa confiança, e depois que ela confiar, eu acho que tudo ela vai querer pedir uma ajuda, e aí é questão de separar o que a gente faz, o que não faz, o que cobra, o que não cobra. O Marco sumiu. Mas, Samara, é esse lance de construir essa ponte, né? E uma coisa legal que a gente vai fazer. A dinâmica do clube
que a gente vai botar na cobrança tanto do grupo quanto dessa área que a gente vai estar disponibilizando esse material um pouco mais dedicado, a gente vai utilizar dessas automações e desses processos. Então, vocês vão experimentar na prática como que a gente funciona aqui nesse quesito, né? E aí eu te pergunto, se você conhecesse o café hoje, você contrataria o café? Ou, aí eu te devolvo a pergunta, ou hoje, você já conhecendo o café, fica mais fácil pagar por esse serviço? Marco, logo em seguida você já fala, você sumiu a imagem e sumiu a mãozinha, por isso que... Eu, por exemplo, estabeleci uma relação com vocês, né? Então, assim, eu hoje, tranquilamente, tipo, eu nem tenho nem questionamento ali, se me dissesse, vai pagar quanto, não me importa. Percepção né? de valor, ó. A Samara, Isso. a gente já sabe que a gente pode cobrar 10 vezes mais, ó. Isso é ótimo. Vamos ver se eu vou ter. Mas, enfim, é isso mesmo, essa construção, sabe? Assim, eu não tenho problema, eu vou dar um exemplo, tá? Eu, por exemplo, quando eu vou cortar o meu cabelo, eu pago um absurdo, né? Eu falo um absurdo, né? Mas assim, comparado com o que o pessoal, né, faz, é o mesmo corte, vamos dizer assim, mas eu realmente pago porque a percepção de valor que eu tenho da pessoa que faz isso para mim, que não é somente o corte de cabelo, é o ambiente que ela me deixa, né, confortável, toda a experiência que eu vivo lá, e eu pago tranquilamente o valor que eu pago para fazer esse corte de cabelo. Então, assim, ele já estabeleceu, enquanto cabeleireiro, a percepção de valor. Primeiro, porque ele é especialista no que eu preciso, que são cabelos cacheados, um exemplo, né? Já começa por aí. Já tenho um filtro aqui para mim. E aí ele já criou toda uma relação. Então, quando eu fui buscar, eu já estava olhando há muito tempo, procurando profissionais. Então, o que dificulta para a gente é que o nosso trabalho ele não é visível, não é você ver o cabelo de alguém curto, o cabelo longo que a pessoa fez, você não consegue ver, porque a gente não pode mostrar efetivamente o que a gente faz, né, por conta de dados sensíveis, enfim, a gente tenta encontrar maneiras de mostrar que faz, mas sem mostrar informações, né, então, assim, essa parte também é um pouco difícil. Marcos, desculpa, botei o S no final. Desistiu de Não, falar, não, porque na verdade, quando a moça Samara falou e o Breno entrou, acabou que basicamente o que o Breno falou, é o que eu queria falar com outras palavras, que o Breno estava tentando falar e falando, eu não sou especialista, não estou nessa área, mas é porque ele falou realmente o que precisa ser feito, só que com outras palavras. Porque o aspecto comercial, a venda, ela acontece quando você entende a dor do seu cliente, a necessidade desse possível cliente, né? E aí quando eu trabalhava na área comercial, a gente falava que a gente tinha a pílula, que é o remédio para aquela dor. Então, é onde você entra, aquela importância da primeira reunião, alinhamento de expectativas, porque ali você descobre a dor do seu cliente. Essa ideia que vocês deram, até que o Breno enfatizou, de você separar basicamente, sei lá, vou separar um mês. Um mês, eu não estou fazendo seu BPO, eu estou te dando uma consultoria financeira. Vamos descobrir juntos qual sua dor, qual a pílula eu tenho para sua dor, e aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar a venda. E o que a Samara falou sobre, poxa, eu queria ver o meu cliente não me veja como um custo, eu quero que ele veja o valor do meu serviço. Eu acredito nesse tempo aí que eu estou 2 anos com o BPO financeiro, nessa área, não é a curto prazo, não é de imediato. Porque a gente está trabalhando com cliente, trabalhando com lucro, com o que vai sobrar para ele, né? Porque a pessoa ela só te procura quando ela acha que ela está perdendo dinheiro em algum local. E ela quer descobrir onde ela está perdendo esse dinheiro. Ela só vai ver o valor do seu trabalho depois que o seu trabalho já começou, depois de um tempo. Que aí você vai chegar e vai mostrar: olha, é isso que eu trouxe para você, é isso que eu te dei, é isso que você precisava. Então, o mais importante de tudo, e de tudo que eu ouvi, que o que eu pude absorver para mim, né? Com a fala do Breno, a fala do irmãozinho que estava mais, acho que é o Gustavo, que saiu, que enfatiza a importância do alinhamento de expectativa. E essa ideia de você separar um tempo, você faz uma primeira reunião, oferece para o cliente uma consultoria ali de um mês, para você entender o que é essa dor do cliente, cara, eu acho que é a melhor forma de prospecção para essa área que eu ouvi até agora.
Porque eu já trabalhei com comercial, eu fazia prospecção ativa. Então, eu ligava para clientes para vender o sistema, para tentar arrancar dele o que. Porque geralmente ele já tinha um sistema. Eu tinha que arrancar dele a dor para eu tentar vender. Quando você tem essa expertise de você ter um mês para você entender esse cliente, cara, eu acho que é a melhor forma de prospecção para BPO que eu já ouvi até hoje. E é algo que eu estou já me preparando para desvincular de onde eu estou e partir para o meu negócio de BPO. Eu acho que é isso que eu já vou utilizar, porque eu tenho conhecimento comercial da área que eu já trabalhei, eu aplicando isso, eu vou conseguir precificar e após isso eu vou ter a certeza que o cliente viu o valor no meu serviço, não me viu apenas como um custo. Poxa, esse cara aqui eu estou pagando ele todo mês, eu nem sei para quê. Uma ideia fantástica, né, Marcos? Pagaria por essa ideia com tranquilidade. Acho que o mais gostoso aqui do café é que é só aqui que eu consigo ter informações diferentes do que estão propondo por aí. Eu não sei se vocês repararam, se vocês concordam. Cada ferramenta... Eu concordo porque as coisas, elas naturalmente caminham para esse tipo de discussão. Na semana passada também a gente estava conversando sobre um assunto que naturalmente ela foi levando para aquelas discussões, e aí as pessoas vão entendendo, vão absorvendo e vão, enfim, trazendo o seu dia a dia. É porque talvez entre naquela situação que a gente também estava falando em outra conversa que nós tivemos juntos, é que, tipo, tá muito relacionada à venda, prospecção e negócio de não sei o quê, de ligar, não dá, não é assim que funciona. Eu sempre soube que no BPO o meu caminho não seria diretamente com o cliente final, com o potencial cliente. Eu sabia e sei disso, que talvez eu tenha que fazer uma volta enorme para chegar nele. Então, no meu caso, por exemplo, eu estou pensando em alternativas onde eu tenho que buscar pessoas-chave. Eu fiz o meu modelo ali do Canvas, né, naquele aspecto ali, justamente para chegar, para eu ter consolidado ali, quais serão meus parceiros-chave, buscar pontuar essas pessoas, porque eu preciso chegar neles para chegar até o suposto cliente final. Então, assim, não é um negócio assim preto no branco. Então, assim, essas coisas a gente não discute em grupos de WhatsApp, assim, de forma tão natural, sabe, orgânica. Acaba que um ponto, eu preciso disso, a gente nunca chega só vai conseguir tendo essa conversa assim conjunta, sabe? Pelo menos é o que eu penso. E é isso mesmo. A gente vai chegando nesse tema, nesse assunto, porque assim, é difícil falar de processo e automações só num encontro. A gente se estendeu a hora aqui, mas existem muitos cafés ainda pela frente que a gente vai continuar tocando pontos sensíveis, né? Mas, pessoal, acredito que seja isso. O Alex deu um ótimo ensejo aqui para que a gente também saia para dar finalidade aqui ao encontro. Muito obrigado pelo tempo de vocês, tá? Fiquem atentos aí com as novidades do café. A gente vai estar subindo só pequenos resumos no YouTube agora, e o conteúdo completo para a gente poder analisar e tudo mais vai ser nessa área de membros, que carinhosamente vamos chamar de Clube do Café, e vocês vão poder experimentar aí a questão de cobrança. Quando que a gente já vai liberar, Breno? Acho que provavelmente a partir do mês que vem, Guto. Mês que vem, depois de amanhã. Então, na sexta-feira, pessoal, a gente já está mandando aqui o link para vocês. Brincadeira. A gente vai estar ajeitando a casa lá para vocês entrarem, mas vai ser bem, bem interessante a experiência. Depois a gente compartilha os pormenores. Mais uma vez, obrigado. Um bom final de tarde para vocês e um bom trabalho. A gente se vê.